Olá, Fabrício Venâncio aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar para você uma técnica, na verdade são duas técnicas em uma, para usar a sua mente para dissolver problemas. Usar a sua mente para dissolver problemas. Isso aqui vai servir especialmente, né, quando você tem um problema que na sua cabeça está grande, algo que está dominando aí. Então, sei lá, dívida, problemas financeiros em geral, normalmente é algo que ocupa muito a mente, problemas no relacionamento, saúde, enfim. Algo que seja grande na sua mente, como que você dissolve isso? Como que você tem paz mental apesar desse problema? Tá? E aí você tendo essa paz mental é a forma mais fácil de resolver esse problema. Vou explicar isso para você detalhadamente nesse vídeo. Há 1 ou 2 semanas atrás eu postei um vídeo aqui falando sobre uma afirmação que na minha visão a mais poderosa que existe, né? Que é o porquê a minha vida é tão perfeita. Muitas pessoas estão usando, estou muito feliz com isso. Só que para algumas pessoas essa afirmação ela é meio... Existe uma resistência, tá? Muitas pessoas não... inconscientemente não acha que não merece uma vida perfeita, algumas coisas assim, então não consegue falar isso. Se você está usando, né, porque minha vida é tão perfeita, pode ter certeza que isso já é fantástico, tá? E se você já está usando, continue usando essa formação, tá? Essa aqui é especialmente para pessoas que têm resistência, né, e talvez o problema está tão grande na mente que não consegue falar isso, tá certo? Então vamos lá. 2 passos, tá? Essa técnica tem 2 passos. E o primeiro passo a intenção dele é diminuir o tamanho do problema na sua mente. Diminuir o tamanho do problema na sua mente. Mas só aí já existe uma certa resistência. Eu vou te explicar como fazer isso, mas eu preciso explicar que existe uma resistência aí para muitas pessoas, tá? Que resistência é essa? É a resistência de a pessoa querer ter um problema grande. Essa é a verdade. Muitas pessoas querem. Por exemplo, vamos supor que você tem aí um determinado problema. Vamos supor, eu tenho aqui 5 mil reais em dívida, Fabrício. Isso está me... Tá, beleza. Vamos supor que você fala isso para mim e eu falo assim, poxa, mas 5 mil reais em dívida e você está assim? Que isso? Isso não é um problema. Não é para você ficar assim por causa disso. Como que você se sentiria? Fala a verdade. É bem provável, né, a maioria das pessoas ficaria extremamente furiosa, né, se chegar e falar que o problema que ela tem é pequeno. Muitas vezes a gente gosta de supervalorizar os problemas, né? Pode ser que você conheça alguém, ou se não conheça alguém, pode ser que você seja assim, né? Uma pessoa que sempre, se alguém vem falar do problema, você fala que tem um problema maior, né? Ou a gente é assim, ou conhece alguém assim, ou as duas coisas, né? Eu tomo tantos remédios, não, mas eu tomo mais e tal. Uma supervalorização de problema. Então, para que isso aqui que eu vou te falar funcione, para essa técnica funcionar, você tem que querer sentir que o problema é menor do que ele está na sua mente. Porque é exatamente isso. Os problemas são do tamanho que está na sua mente. Isso que eu estou dizendo aqui, né? Uma dívida de 5 mil, para um pode ser uma coisa que ocupe a mente toda, e para outro pode ser uma coisa desse tamanhozinho. E talvez a condição financeira dos dois ali é a mesma coisa, apenas a percepção é diferente. E é lógico, quando um problema na sua mente ele é menor, é mais fácil de resolvê-lo. Na verdade, então, o primeiro objetivo é diminuir o tamanho do problema na sua mente. E a forma de fazer isso são 2 formas. Uma delas é usando a afirmação por que isso é tão pequeno? Por que isso é tão pequeno? Se você não sabe o que é a formação, tem um guia aqui que é o Reprograme Sua Mente. A formação é uma técnica de reprogramação mental. Nesse guia eu explico detalhadamente o que é isso. Você pode baixar aí gratuitamente. Beleza, Fabrício, mas como que eu vou usar essa formação? Sempre quando você for usar alguma técnica de reprogramação, é preciso estar no estado de relaxamento. Sempre, tá? Se você quiser fazer agora, por exemplo, né, logo depois de assistir aqui o vídeo, é muito provável que não consiga. Você está aqui em estado cerebral beta, muito alerta. A sua mente não vai aceitar isso. Quando você está no estado de relaxamento, então coloque uma música relaxante, até você se acalmar. E aí você vai fazer essa afirmação, pode ser mentalmente ou falando baixinho, não tem problema. E além disso, você vai fazer o seguinte, olha,
você vai colocar o problema na sua mente, né? Ah, Fabrício, mas se eu colocar o problema... Não, vai por mim. Funciona muito bem isso que eu vou te falar. A imagem mais vívida que você tiver do problema que você tem, né? O mais vívido possível, o mais claro possível. Por exemplo, se for a questão aqui, né, de dívidas, né? Qual que é uma imagem muito forte aí relacionada a isso? É da pessoa te cobrando? É das contas? Enfim, aí é cada um, né, com a sua questão. Então você vai, nesse estado de relaxamento, colocar esse problema na sua mente, entre aspas, né? Ou seja, criar uma imagem para ele ali, o mais vívida possível. Depois que tiver essa imagem vívida, você vai escurecendo tudo mentalmente, escurecendo, até fechar. Tá certo? A imagem está clara, você vai escurecendo ela mentalmente, escurecendo até apagar. Isso é uma técnica de programação neurolinguística. Então, repetindo, você está lá em estado de relaxamento, você vai pensar nisso, colocar essa imagem e vai diminuir. Beleza? Diminuiu. Depois, fez isso apenas uma vez, né? Uma vez, cada vez que você for usar essa técnica. Depois disso, depois de fazer isso, você vai ainda pensar naquilo e começar a repetir isso. Por que isso é tão pequeno? Por que isso é tão pequeno? Por que isso é tão pequeno? Essa pergunta vai fazer com que a sua mente, com o tempo, aceite que isso realmente é pequeno. Tanto a pergunta como essa técnica de você ir escurecendo a imagem, tá certo? Qual que é a intenção aqui então? Inicialmente, diminuir o tamanho do problema na sua mente. Muitas pessoas perguntam quanto tempo fazer isso. Bom, você pode fazer por cerca de 10 minutos cada vez, pelo menos umas 2 vezes por dia. Não tem regra, tá? E fazer até você se sentir mais confortável, sentir que realmente aquilo reduziu, tá certo? Então essa é a primeira coisa, reduzir. A segunda técnica aí é realmente para resolver a questão. Pode ser que só com a primeira já resolva, tá? Mas se não resolver, a segunda técnica é para você sentir que já resolveu. É você sentir que já resolveu. E como que você faz isso? Agradecendo por já ter se resolvido, mas sem citar o problema específico. Então, por exemplo, não seria assim, olha, eu geralmente começo esse tipo de gratidão assim, olha, sou grato e muito feliz por. Sou grato e muito feliz por. Então, não seria, sou grato e muito feliz por ter me livrado das dívidas. Não. Esquece a dívida. Na primeira técnica você vai colocar para dissolver, mas na segunda não. Então, se a questão for dívida, né, seria sou grato e muito feliz por pagar todas as minhas contas em dia. Sou grato e muito feliz pela prosperidade que tenho. Entende? É você colocar na sua mente que aquele problema realmente não existe. Tá certo? Essa, evidentemente, é a forma mais poderosa. Você sentir que aquilo já resolveu é o mais poderoso possível, né? Se você acompanha aqui o canal, você sabe. Mas por que muitas vezes é necessário essa técnica, essa primeira? Porque, como eu falei, quando é algo muito grande, é difícil você ir direto para a segunda. A sua mente, muitas vezes, ela não aceita isso. Se a sua questão é algo na sua cabeça grande, faça aí essa primeira técnica, depois faça a segunda. E aí, exatamente do mesmo jeito, tá? E aí você pode usar também uma imagem mental daquilo resolvido, né? Então, por exemplo, se for a questão das contas, você imaginar, sei lá, se você tiver um local de contas ali na sua casa, todas as contas ali com a palavra pago, por exemplo, né? Ou se você conseguir tudo, assim, gente, o ideal, por exemplo, relacionado à questão financeira, o ideal é você conseguir se sentir rico, próspero e tal. O ideal é isso. Mas normalmente esse sentimento é um salto muito grande para a pessoa que está numa situação muito complicada. Então, nessa segunda técnica, crie também essa imagem inicialmente, depois que você estiver em estado de relaxamento, a melhor imagem que você conseguir e depois comece a agradecer, né? Sou grato e muito feliz por tal. Olha, isso que eu estou falando para você funciona muito bem, tá? Especialmente a questão das afirmações funciona extremamente bem. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo mais pra frente aí contando algo extraordinário que aconteceu comigo com uma afirmação, tá? É poderosíssimo.
Afirmações é algo muito poderoso. Como eu disse, se você não sabe, não tem ideia do que é, baixe o guia Reprograme Sua Mente aqui, você vai perceber que essa técnica, pelo menos na minha visão, é muito melhor do que você afirmar algo diretamente. Lá no guia tem explicação do porquê, tá certo? Esse vídeo aqui foi útil para você? Se sim, deixa um comentário aqui falando o que você achou, dá um like e se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo, tá certo? É isso, grande abraço e até a próxima.